E aí, meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e galera, vamos falar desse empate aí do Corinthians contra o Fortaleza em casa pelo Campeonato Brasileiro. Mais um empate em casa, o Corinthians que não consegue vencer jogando em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. É impressionante. Parece que é mais fácil chover canivete em São Paulo do que o Corinthians ganhar um jogo em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. Meu Deus. Não, é sério, gente. Para vocês terem noção, tá? Para vocês terem noção. A última vitória do Corinthians em casa pelo Brasileirão foi em maio. Já vai dar 3 meses. Contra o Santos, vitória de 1-0. Depois, empatou com o Vitória, perdeu para o Bragantino, empatou com o Cruzeiro e agora empatou com o Fortaleza. A gente não consegue ganhar em casa pelo Brasileirão. Aí toda rodada vem a mesma coisa. Ah, se o Corinthians ganha, pode chegar perto do pelotão de cima no Brasileiro. Pode chegar na parte de cima do campeonato ali, mas não chega, não ganha. Não ganha. Toda hora ali em 11º, não sai disso. Pelo menos o time não tá perto do Z4. No momento o time tá numa distância segura da zona de rebaixamento. Menos mal. Mas cara, tem que lembrar que os times perto de nós têm jogos a menos. E quando esses times jogarem, podem passar o Corinthians. Aí é que pode complicar. Aí vai o Corinthians, joga em casa e não ganha. E não ganha. Aí o próximo jogo em casa, pelo Brasileiro, é o Bahia. Depois é o Palmeiras. Depois, se não me engano, é o Flamengo. Só jogos em casa. É incrível, a gente não ganha em casa, não pontua em casa. Quase perde hoje. Sabe, nos acréscimos, na Bacia das Almas. Depois de 50 cruzamentos, conseguiu achar um gol ali. Cara, é incrível isso. E olha, gente, falando sério com vocês, tá? Eu não sou de vir aqui e ficar pedindo demissão de técnico. Eu não sou disso. De ficar fazendo campanha para técnico ser demitido. Mas o trabalho do Dorival vem me incomodando tanto, mas tanto. Olha, eu sei, precisa de reforços, eu entendo isso. Eu entendo, o time precisa de reforços, eu entendo. Mas o trabalho em si, na minha visão, sabe, vem me incomodando tanto, mas tanto, que se for eliminado para a porcada na quarta-feira, é tchau Dorival, cara. Pra mim. Mesmo o time necessitando de reforços. Mesmo assim, eu entendo essa parte. Até eu, se fosse técnico, teria dificuldades. Eu entendo, mas a impressão que dá é que você não vê melhora. Você não vê evolução. E eu não tô falando dele ter poupado os jogadores. Eu até entendo, vai. Eu entendo ele ter poupado. Não gostei, mas entendo. Mas a impressão que eu tive no jogo é que o Corinthians, com os reservas, fez o primeiro tempo melhor do que no segundo, quando entrou a cavalaria. O time criou mais chances com os reservas do que com o Yuri, Garro, Memphis. A impressão que eu tive é essa. Perdendo gols com o Angileri, com o Romero. Cara, eu pensei que no segundo tempo o time melhoraria, criaria mais chances, o gol sairia mais cedo pra tentar virar. Não, cara. Os três, o Yuri, o Garro, o Memphis, os três entraram, agregaram o que ali? O Yuri nulo em campo. Assim como o Garro, Memphis também não fez grande coisa, sabe? Então, cara, esse time dá muitas amostras. Eu até falei isso na quarta-feira. Mesmo jogando bem contra a porcada, continua dando amostras que é mal treinado. Pô, gente. Já tá me cansando, cara. É sério, velho. Assim, olha... Se tem alguém aí que ainda tem paciência com o trabalho do Dorival, a minha paciência, olha, eu entendo a fase do time, as brigas políticas, vai ter agora dia 9 a Assembleia dos Sócios pro impeachment do Augusto Melo, nem presidente temos direito, eu entendo essa parte.
Eu também entendo a parte de contratações. Muitos torcedores aí falando, ah, tem que contratar, contratar, contratar. Com que dinheiro? Com que dinheiro? Se já tá difícil pagar os salários em dia para os jogadores do elenco atual, agora imagina contratar. Então assim, gente, é complicado, mas olha, o trabalho do Dorival parece que não vai pra frente, cara. Parece que não vai, dá essa impressão. Aí, analisando o jogo, 5 minutos de jogo, 5 minutos, cara. O Félix Torres se posiciona errado ali na cobertura, a bola passa pro Breno Lopes, o Ramalho também não chega, ele bate cruzado, 1 a 0. O Hugo Souza, na minha opinião, vai esquisito pra bola no gol do Breno Lopes. Ele vai esquisito, ele tenta defender com o pé, sabe? Não entendi o Hugo Souza. Tentando defender com o pé, não entendi. Eu acho que se ele caísse pro lado e tentasse com a mão, ele pegava. A impressão que eu tive é essa, que era uma bola defensável para o Hugo Souza. Ele tenta com o pé ali, não entendi, né? E teve outra também, que foi um chute que ele solta a bola, quase sobra pro Daverson. Esquisito o Hugo Souza, né? Mas enfim. Longe de ser o pior em campo, né? Bem longe. Quando se tem Félix Torres, esse cara é sempre o primeiro dos ruins, o Félix Torres, né? Aí, tivemos chances com o Angileri, uma foi na trave, no chute cruzado, outra o goleiro pega, aí no outro lance foi o Angileri, né? O Angileri, pra mim, o melhor do time hoje, pra mim. O Angileri joga muito bem. Ele joga a bola pra área, o Romero, a bola vem meio atrás do Romero, né? A bola vem meio atrás dele e ele acaba pegando embaixo e isola a bola. Olha, será que o ciclo do Romero tá realmente chegando ao final? Eu tô achando, porque... Meu Deus, cara. Era pra ter empatado o jogo ali, ele isola a bola. Aí depois teve o Ramalho quase fazendo gol contra ali, acertando a trave. Aí chega no segundo tempo, ele bota os melhores ali, que nem fez contra o Botafogo. Só que contra o Botafogo o time melhora. O time melhora. Só que hoje, cara, é incrível como eles ficaram assim encaixados na marcação do Fortaleza. Claro que tem méritos o Fortaleza na marcação. Povoaram muito o meio de campo. O Corinthians não tinha espaço para trocar passes no meio de campo. Por isso, toda hora era a jogada na lateral com o Mateuzinho, com o Angileri. E toda hora saía cruzamento. Foram 50 e tantos cruzamentos hoje, né? De cruzamento em cruzamento, acabou que saiu gol em um deles. Mas, cara, abusou de cruzamento. O time não tinha alternativas pelo meio, tava congestionado, não conseguiu entrar. Fora a falta de inspiração do Garro, do Memphis, do Yuri. Eles não entraram inspirados na partida e calhou de só no final, nos acréscimos ali, numa cabeçada, né? O Charles, ele evita a saída de bola, a bola vai pro outro lado ali, o Mateuzinho cruza numa cabeçada, o rebote, o Carrijo empata o jogo. Mas, cara... Meu Deus, gente, E assim, falar de alguns jogadores, por exemplo, o Charles. Cara, o Charles, ele é ruim, na minha opinião. Em questão de qualidade, pra mim é ruim. Mas ele é esforçado, cara. Ele mostra ter vontade, na hora de marcar, ele chega em cima, sabe? Não tem dó, ele chega em cima mesmo. Já tinha entrado bem contra o Palmeiras. Pra mim o Charles joga bem hoje de novo. E é ele que evita a saída no gol ali do Fortaleza. A bola ia... No gol do Corinthians, né? A bola ia sair pra lateral e ele evita a saída. E em seguida sai o gol do Corinthians, o gol do Carrijo. Então, o Charles, muito bem. E parece que ele ainda não... Parece que com o Charles em campo... O Corinthians ainda não perdeu esse ano, é isso mesmo? Pelo que eu vi é isso. Com o Charles em campo, o Corinthians ainda não perdeu esse ano. Mas enfim, né? E tem o Dieguinho também. Muita gente elogiando o Dieguinho pela... Parece ser um moleque ousado, que vai pra cima, coisa e tal. Muita gente elogiando ele. Falando que merece mais oportunidades. Assim, beleza. Deu uma boa impressão o Dieguinho. Mas, assim, eu particularmente... Eu não acho o Dieguinho grande coisa. Não acho. É que a gente necessita tanto de um ponta, de um cara de velocidade, de drible, que não temos esse cara, que aí chega um moleque assim, dá uma boa impressão como essa. Sabe, a gente até se impressiona, mas... enfim, eu não acho nada demais o Dieguinho. Mas sim, concordo, merece mais oportunidades. Claro, foi o primeiro jogo dele como profissional em Itaquera. Imagino que estivesse nervoso em campo.
Mas, beleza, ele foi pra cima, coisa e tal. Assim, eu não teria tirado ele pra colocar o Carrijo. Eu teria tirado o Breno Bidon, tá? Eu teria tirado o Bidon. Enfim, o Dorival, né? Preferiu tirar o Dieguinho mesmo. Até entendo, mas enfim. Mas é isso, mais um jogo sem vencer em casa. Não evoluímos na tabela, pelo menos relativamente distantes do Z4. E agora a porcada na quarta-feira. Pois é, Copa do Brasil. Aí depois é o Juventude pra fechar o primeiro turno. E vamos lá, cara, vamos lá. Vamos ver o que acontece contra o Palmeiras. Se conseguir passar, beleza, o Dorival ganha mais um tempo aí. Mas se for eliminado aí... Enfim, né? Então é isso, empatamos mais uma vez, 1 a 1. Claro, empatar melhor que perder, mas enfim, né? Era jogo pra 3 pontos e não conseguimos. O Fortaleza, apanhando de um monte de gente... Vem de derrota pro Grêmio e vai lá o Corinthians e não ganha dos caras. Mas enfim, é isso, galera. Comente o que vocês acharam do jogo e que venha a porcada na Copa do Brasil. É isso então. Valeu, falou e vai Corinthians.